Então, quero desejar boa noite aos meus amigos conselheiros. Confirmem para nós se vocês estão nos ouvindo bem. Temos aqui o William participando conosco, a Medir, a Maria Zilma, a professora Zilma já conosco também, o professor Luiz Carlos mandou uma mensagem. Temos já alguns conselheiros participando conosco. Conselheiros do Estado do Piauí, vocês me ouvem bem? Ótimo. Professor Fernando, a apresentação está ok, né? Tá tudo ok. A gente pode seguir os parâmetros iniciais. Ótimo. Então, vamos dar início, né, à nossa live. Nesse primeiro momento, a gente quer dar boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras do Estado do Piauí, né, especialmente aqueles que compõem a nossa escola de conselhos, aqueles que ainda não participam, a gente faz o convite para participar conosco, né, no retorno das atividades presenciais. Então, nós estamos nesse mês, né, estamos aí em véspera da comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e aí a gente traz essa reflexão, o novo normal em tempo de pandemia, nessa discussão da continuidade dos trabalhos da nossa escola de conselho. Então, eu quero convidar agora os nossos professores convidados para também darem as suas boas-vindas a essa nossa live. Professor Fernando, professor Antônio José. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse momento de dificuldade, né, que a gente vem passando, mas aos poucos nós vamos vencer isso aí, certo? E eu acredito que dentro desse momento, uma das coisas boas que nós estamos descobrindo ou redescobrindo, isso vai depender do prisma que você observa, é o conhecimento, né? E hoje a gente vai, através de um meio que a gente vai utilizar para poder transmitir algumas informações, fazer uma conversa, vocês no sul, no norte do Piauí, onde você estiver, você vai conseguir ter essa conversa. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E aí, o que a gente inicialmente deseja a vocês é realmente que isso seja proveitoso, que vocês consigam tirar as dúvidas, que muitas das vezes, pessoalmente, às vezes eu não consigo, mas aqui é um modelo muito mais tranquilo, né? Vou deixar agora a fala para o meu amigo Antônio José. Boa noite a todos, especial para minha amiga Nedi, medianeira, que eu tive o prazer de estar na casa dela recentemente, né? Dizer a todos que lá a minha guarida tinha uma rede e o chão. Eu escolhi o chão para dormir, que é onde eu costumo dormir. Então, saudar a todos e dizer que essa live da gente, ela tem como objetivo a gente ir se acostumando a essa nova realidade, a esse novo normal. A escola de conselho, ela precisará seguir novos rumos e ela precisa ouvir cada um e as sugestões para que nós possamos ver a melhor forma de conduzir a escola. Na realidade, temos sim o objetivo de tirar dúvida, mas nesse momento a gente quer ouvir cada uma, as sugestões, as críticas, né? Como é que vocês estão vendo esse novo normal? E aí aproveito para dizer que se nós tivéssemos feito o nosso dever de casa, se nós tivéssemos conseguido instalar o CIPIA, Júnior, e aos demais ouvintes, com certeza, os conselheiros tutelares, em especial os conselheiros tutelares, estivessem utilizando esse sistema de informação para a infância, esse normal com a internet para a gente não seria tão difícil o quanto está sendo hoje. Então, aproveito já para, mais uma vez, né, a gente lembrar da necessidade, da importância, né, e da urgência que a gente precisa fazer com que esse sistema da infância, né, realmente funcione no estado do Piauí e no futuro bem próximo em todo o Brasil. Então, são 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente.
o que avançou, o que não avançou e o que nós, né, deixamos de fazer e o que nós podemos e devemos fazer para que a gente não passe mais 30 anos, né, nessa situação de quase vanição com relação ao direito da criança e adolescente. E isso é verdade. Passa necessariamente pela questão do orçamento público, e aí eu gosto muito de dizer nas minhas aulas, né, que as estruturas do Estatuto da Criança e Adolescente, sem o suporte do orçamento, não passam de louváveis intenções, uma ação sem eficácia, um exercício de ficção. Então é esse novo momento que eu quero convidar cada um a abraçar e que a gente possa junto discutir como fazer um novo normal. Muito bem. Então, aqui a gente estamos passando aqui na live, vocês estão vendo todos os comentários, né? Estamos colocando cada um dos conselheiros que estão se apresentando e os demais, quando forem chegando, também a gente vai estar colocando aqui, né? Então, nós vamos iniciar com o nosso primeiro bloco de perguntas, né, de debate, discussão da nossa live, e a gente convida a todos, na medida que houver uma dúvida, pode ir colocando nos comentários que depois os nossos convidados vão, na medida do possível, esclarecendo essas dúvidas de vocês, né? Então, nós temos aí, como bem frisou o nosso presidente Antônio José, né, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qual é o balanço que os senhores fazem nesses 30 anos de vigência do ECA? E quais foram as inovações que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para a sociedade brasileira nesse tempo de implementação do Estatuto? Acho que travou aí, Johnny. Travou? Aqui está normal. Tá normal, né? Tá. Vocês conseguiram compreender a nossa indagação? Deu uma travada aí. Pergunta novamente. Bom, então, a reflexão é: o que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe de inovação nesses últimos 30 anos, né? E qual é o balanço que os senhores fazem desses últimos 30 anos na implementação do Estatuto da Criança na sociedade brasileira? Quer aplicar? Então, nós tivemos aí um problema com... A gente coloca depois, pode continuar. Então, essa cena vai dizer que o Brasil há muito tem sido considerado o país do futuro. E, por definição, esse futuro nunca chega, senão não sairia o país do futuro. Então, nós temos uma excelente lei que até hoje nunca conseguiu ser aplicada, talvez porque estejamos esperando o futuro chegar. Às vezes esquecemos que o futuro nós que temos construído. O Estatuto trouxe no seu marco, de mais importante, para a minha visão, a criação dos conselhos tutelares e dos conselhos de direito. Se faz necessário que compreendamos que, quando falo em conselho, eu estou falando em coletividade. Porém, as nossas viagens, as nossas visitas, o nosso conhecimento de relacionamento de conselhos com o conselho de direito, o que a gente testemunha é a vaidade pessoal suplantando a necessidade coletiva. E talvez tenha uma das maiores dificuldades de nós fazermos com que o Estatuto avance, e avançar tem um código aqui, o significado de se respeitar, se fazer valer os seus direitos nele escrito e assegurados, é nós compreender a necessidade do nós. Nós do Conselho Estadual talvez estejamos fazendo o nosso dever de casa, no sentido que estamos proporcionando a escola de conselho, levando os conselheiros para sair da capital e indo até o interior, ouvindo os próprios conselheiros tutelados. Mas essa relação nos municípios, como é que se dá? Então, me parece do trato que conseguiu e consegue ter uma maior notoriedade, uma visibilidade.
E os conselhos de direito, do que pese toda a sua importância, eu digo, do ponto de vista legal, os conselhos de direito têm muito mais poder do que os conselhos tutelares, mas me parece que os conselheiros de direito têm menos saber, têm menos vontade de aprender a utilizar esses instrumentos. E isso contribui diretamente para que os conselheiros de direito sejam, de certa forma, manipulados com maior facilidade, quer seja por uma dificuldade financeira, quer seja por uma correlação político-partidária no seu município, que não quer criar dificuldades. Então, nós precisamos discutir, se quisermos avançarmos, que conselho de direito nós queremos, que conselhos tutelares nós queremos. E é nessa diversidade, conselho tutelar e conselho de direito, é que nós precisamos buscar a unidade. Talvez é um ponto muito difícil. Eu não sei se pelo fato de eu já ter sido, consigo encontrar dificuldade de me relacionar com os conselheiros tutelares, embora na presidência do Conselho Estadual. Então, as pessoas criticarem os municipais, mas não vejo os tutelares a mesma proporcionalidade criticarem o Conselho Estadual, né? Não sei se por essa proximidade que a gente tem. Então, me parece que nesses 30 anos de Estatuto da Adolescente, nós temos uma lei que foi pensada, mas que, pela nossa incapacidade, essa falta de formação, por essa falta de educação, por essa falta de conhecimento, nós não conseguimos implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o nosso desafio não é pensar uma lei melhor do que o Estatuto. O nosso desafio é fazer com que os direitos hoje já devidamente assegurados no Estatuto possam ser devidamente assegurados. E aí eu volto a dizer, precisamos avançar em especial naquela questão que eu digo. Nós temos uma nação de analfabetos com relação à linguagem orçamentária. Então, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, se nós quisermos mudar essa realidade, nós precisamos efetivamente aprender orçamento público, porque não adianta a gente olhar o orçamento da União se nós não conseguimos olhar o orçamento do Estado, porque nós não vamos mudar a realidade do Estado. E os conselheiros de direito, conselheiros tutelares, não adianta olhar o orçamento da União, o orçamento do Estado, se não souber olhar o orçamento do seu município, porque não vão mudar a realidade do seu município. Então aqui reitero o convite e a necessidade de que os conselheiros compreendam a importância dessa temática, orçamento público. No que pese, para nós estarmos discutindo orçamento público ser novo, essa matéria orçamento público ela surgiu aí muito antes de 1960 aí. A nossa lei atual, né? A lei 1964, né? 1964, que é a lei 4.320. Isso. Ou seja, essa lei, quando eu nasci, ela já existia. Então, ela não é tão nova assim. Então, o convite que eu faço é isso, apesar da dificuldade, né, é preciso que nós avancemos nessa temática orçamento público, porque é uma forma da gente fazer com que esses recursos possam mudar essa realidade. Senão, ele vai continuar reproduzindo o passado, ou seja, a gente, Conselho de Direito, a gente, Conselho Tutelar, nada mais serão do que o braço forte do Estado controlando as famílias pobres, né? E aí, nos inserirmos nesse ciclo orçamentário é fazer mudar essa tradição e a distribuição dos recursos. E sem esse esforço individual de cada um, como eu disse, a gente vai continuar reconstruindo o passado. Muito bem. Professor Fernando, para a gente socializar também na sua experiência aí como trabalho justamente nessa área do orçamento e planejamento, como é que você observa essa questão orçamentária voltada para criança e adolescente no nosso estado? Assim, gente, quando a gente trata da figura orçamentária, a gente está falando de algo assim que é intrínseco ao próprio ser humano há muito tempo. Há muito tempo a gente controla nossas finanças. Se
Se a gente for falar em São Raimundo Nonato, que eu tive a felicidade de ir, a gente tinha pinturas que faziam o registro de, por exemplo, quanto de gado ele tinha, quanto de animal ele tinha. Então ali era uma forma de você fazer um registro, fazer um controle, não também de uma maneira rudimentar um controle orçamentário, por que não dizer isso? Mas com o passar do tempo, tudo se vem evoluindo. Agora, uma coisa interessante na fala do Antônio José é justamente acompanhar e entender que os processos tudo anda junto com a questão orçamentária e financeira, certo? Por mais que seja uma área que não esteja tão próxima, mas inclusive nas aulas a gente coloca muito isso nas aulas, que nada se faz sem dinheiro. E entender como se organiza o dinheiro, como se organiza o orçamento, que são coisas diferentes. Quem está na escola hoje entende minimamente o que é isso, essa diferença. A gente tem uma ferramenta, tem uma forma de entender como é que a gente pode mudar essa situação, beleza? Aprofundando um pouco mais nessa questão orçamentária, a gente vê que esta evolução, isso até a própria ciência das finanças, ciência orçamentária, ciência pública nesse sentido, ela também vem evoluindo. E é interessante que, na prática nós vimos que algumas áreas evoluíram, algumas áreas conseguem executar seus orçamentos de uma maneira muito mais técnica, muito mais própria dos dias de hoje. Já outras não conseguem, fazendo um paralelo. Por exemplo, lá no início da ciência orçamentária, como ciência em si, se tinha um orçamento chamado tradicional, que era simplesmente um controle, um registro, que depois evoluiu para um sistema orçamentário incremental, em que só se incrementava um determinado valor. E aí, poxa, hoje como é que a gente vive? Lá na Escola de Conselhos a gente discute que a gente chegou no momento do orçamento-programa, onde a gente não vai ver dinheiro, a gente vai ver, em primeiro momento, quais são as entregas que a sociedade quer. E isso é uma visão mais moderna do que orçamento. E aí é onde entra a questão de você entender esse paradigma do que é hoje, do que foi ontem, para saber como é que vai ser o amanhã. Existem locais que ainda estão atrasados e que não entendem o processo de planejamento e orçamento, certo? Muitos dos conselheiros não conheciam, mais de 90% só tinham ouvido falar da LOA. Então, e mesmo que tenham ouvido, não tinham aquela propriedade de entender minimamente o que está dizendo ali. Então, o que eu digo para vocês é que vocês têm que entender como é feito o seu processo orçamentário. Isso é uma base. Isso é que vai fazer com que vocês coloquem as políticas públicas na prática, certo? E assim, dentro desse contexto, antes de partir assim, exatamente para o Piauí, eu separei alguns slides, coisa pouca, bem rápida, que o objetivo aqui não é ministrar aula, a gente tem um momento da Escola de Conselhos, mas eu queria mostrar alguns tópicos para vocês, que eu separei aqui, para a gente fazer só uma pequena introdução, certo? Então aqui, no primeiro momento, gente, qual é o modelo constitucional brasileiro? O que a gente pode fazer enquanto gestão pública, que nós necessariamente estamos atuando do lado, certamente, público, em prol de uma coletividade. Então, primeiro momento, a gente tem que entender que, enquanto administração pública, a gente não é nada pessoal, não existe liberdade pessoal. Isso eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido. Por particular, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Isso não tem problema. Mas na administração pública, a gente só pode fazer o que a lei autoriza. E por que eu gosto de começar nesse sentido? Porque as leis orçamentárias, o modelo orçamentário brasileiro é todo pautado em leis. Então não adianta a gente querer fazer uma briga, fazer uma luta, pedir, por exemplo, um CRAS, um CREAS, se não tem uma lei que autorize aquilo. E aqui eu me refiro à lei orçamentária anual, a recursos. Então muitos dos direitos que vocês querem poderiam ser operacionalizados de uma maneira mais fácil se tivesse dotação orçamentária, se tivesse autorização orçamentária, porque tudo só pode ser feito a partir do momento que esteja incluído numa lei, no caso, as leis orçamentárias. E aí, a gente entende hoje, modernamente, a gente vai fazer um paralelo, mas hoje são 3 tipos de leis orçamentárias, isso num sentido amplo, seria o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Muitas das pessoas não conhecem esses 3 instrumentos, mas a gente precisa compreender que eles são totalmente associados, certo? Então, a gente, na Escola de Conselhos, a gente começa a distinguir
quais são esses instrumentos e o que a gente precisa fazer para com que as nossas políticas públicas avancem, certo? Para vocês entenderem minimamente, para eu também só não citar, separei um conceito de cada um. Por exemplo, o que é o PPA? PPA é um documento que ele é estruturado através de programas. E esses programas têm uma determinada finalidade. Vamos entender o que é um programa primeiro. Um programa é um instrumento de organização estatal visando a concretização dos objetivos pretendidos, visando indicadores pré-estabelecidos. Então, quando vocês, da criança e do adolescente, precisam de algo, vocês simplesmente não podem fazer do nada. Vocês precisam de um programa de governo, que é um programa que vai fazer com que você organize a sua atividade e aí que a gente consiga mensurar o que está sendo feito. Porque, querendo ou não, nós estamos lidando com dinheiro público e a gente precisa indicar não só quanto gastou, mas também o que foi feito, como foi feito, certo? Aqui é um exemplo. Todo mundo já ouviu falar no ProUni. O ProUni é um programa do governo federal que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais. E aí a gente entende, poxa, o ProUni, concessão de bolsa, melhoria da educação, então você entende que aquele programa tem uma determinada finalidade. E eu acredito que vocês, dentro da atividade de vocês, já tenham visto também os programas correlacionados à assistência da criança e do adolescente, certo? Por mais seguinte, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem como uma função, a função primordial seria realmente colocar quais são os parâmetros para a alocação do orçamento. E aí vocês começam já a identificar quais são as prioridades que hoje vocês, enquanto conselheiros da criança e do adolescente, seja tutelar ou de direito, quais são as prioridades de vocês. E aí vocês pensam, poxa, eu preciso de carro. Eu vejo muito que tem município que não tem um carro para fazer as visitas. No meu município não tem um CREAS, não tem um CRAS. No meu município eu não tenho nem um papel para fazer uma impressão. Eu não tenho um combustível. Então, tudo isso é reflexo de quê? De uma má priorização no primeiro momento. Ou de uma política econômica que aqui a gente não vai se abster. A gente vai se abster. A gente deixa isso para o momento lá da escola de conselhos. Mas entendam o quê? Que as suas prioridades têm que estar lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, somente a partir daí, que nós chegamos nesse momento, no orçamento público propriamente dito, no dinheiro, como você vai realizar essas despesas. Então, vocês veem que você já tem um caminho antes de chegar na alocação orçamentária propriamente dita. Então, o orçamento público é um ato em que um poder autoriza os outros a realizar um gasto. De uma maneira simplória, é isso que nós temos que entender. O poder legislativo, ele auxiliado pelos Tribunal de Contas e pelos órgãos técnicos, ele vai autorizar o Poder Executivo, o próprio Poder Legislativo, o Poder Judiciário e os demais poderes constitucionais, órgãos constitucionais, seja o Ministério Público ou seja a Defensoria Pública, que hoje também tem um aspecto mais de autonomia. Então, para você chegar no orçamento, você primeiro tem que entender minimamente esse arcabouço, certo? Também eu quero que vocês entendam que logo toda e qualquer política pública deve se enquadrar no modelo orçamentário. Então vocês que trabalham com a criança e do adolescente, o que essa experiência da escola de conselhos vem me traduzindo é que muitas pessoas acreditam muito numa promessa. A promessa do prefeito, a promessa do governador, do presidente, seja qual for o agente público que vai fazer essa promessa para vocês. Mas não acreditem em promessas, verifiquem se a promessa tem viabilidade, se tem lastro orçamentário, se tem como cobrir, porque pode se tornar uma expectativa vazia. Uma promessa. Isso. Aí continua eternamente. Uma promessa. Eternamente uma promessa. Não passa de promessa. Eternamente uma promessa. E vocês hoje têm a ferramenta para isso. O orçamento é muito tranquilo. Vou mostrar aqui para vocês uma consulta rápida que eu fiz aqui, que não tem muito mistério. Claro, vocês precisam de um conhecimento, mas hoje a escola de conselhos vem proporcionando isso para vocês. Vocês hoje participaram dos primeiros módulos, tenho certeza que não vão estranhar muito do que eu estou dizendo aqui. Atualmente, a política da criança e do adolescente, isso no âmbito nacional, ela está sob a responsabilidade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, no primeiro momento, eu estou falando no governo federal, para a gente fazer um paralelo com o governo estadual e, quem sabe, tentar adaptar a realidade do seu município. Claro que cada um é diferente, né?
Então, lá dentro desse ministério, claro que ele é subdividido em várias seções, subseções, uma organização administrativa que não nos convém. Mas o interessante é que lá dentro tem uma unidade orçamentária, isso já é um termo que a gente não discutiu aqui, lá na escola a gente já discutiu, mas existe uma unidade orçamentária, uma unidade que tem dinheiro consignado próprio para ela, que vai fazer com que a gente pode atuar dentro da área da criança e adolescente. E a gente chama unidade de Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. E isso vocês conhecem. Vocês talvez conhecem o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente como uma instituição em que busque e faça com que os direitos sejam respeitados da criança ou do adolescente, que busquem isso, o respeito do direito. Mas vocês não entendem o Fundo da Criança Nacional da Criança e do Adolescente como uma unidade gestora de orçamento. Isso faz com que vocês percam uma parte da visão que vocês poderiam simplesmente, através de uma consulta orçamentária, ver se aquilo é possível ou não. Então, o que é interessante fazendo esse paralelo com o governo estadual e até mesmo com o governo municipal? Claro que cada município tem sua peculiaridade. Vocês têm que se perguntar, qual foi a última vez que eu fiz uma consulta à questão orçamentária? Aí vai ter muita gente que vai dizer, não, nunca fiz, eu não tenho conhecimento. Mas lá tem dizendo se você vai ter um CREAS, lá vem dizendo se você vai poder comprar um carro. E se não tiver lá, não vai fazer. E isso remete à nossa primeira fala. Essa fala de que na administração pública a gente só pode fazer no que está na lei, certo? Para fechar, eu fiz uma consulta rápida. Quem sabe num segundo momento, numa segunda live, uma live mais prática, a gente pode fazer isso aí. Mas aqui eu só quero apresentar para vocês como é fácil. Então aqui eu tirei um determinado relatório que só foi, o trabalho que me deu só foi clicar. Eu apenas cliquei no que eu queria. Eu quero de ano tal até ano tal, eu quero despesa tal até tal, eu quero aquela determinada ação do orçamento. Então esses itens é muito simplório. Eu tirei esse relatório em menos de 1 minuto. Claro, depende de um conhecimento prévio, mas hoje a escola de conselho está conseguindo fazer com que vocês tenham esses conceitos mais próprios, certo? Então, assim, de uma maneira bem simples, vocês vão ver aqui, Ministério, aqui bem para o lado da esquerda, do ano 2019, fiz questão de pegar o último ano, porque a gente não pode comparar exatamente com este ano, e eu vou dizer o porquê. E aí eu peguei, ele está vinculado a uma unidade chamada Ministério da Mulher, da Criança e dos Direitos Humanos. E dentro dele, a gente tem o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Não quis mostrar aqui por um motivo de layout. E aí eu vou lá mais dentro do orçamento dele. E aí quem recorda das aulas de orçamento vai ver que eu tenho uma figura chamada ação orçamentária. E aqui está aqui, ação orçamentária, promoção, defesa, proteção dos direitos da criança e do adolescente. Hoje, no Brasil, quantos bilhões de reais, porque aqui estamos apesar de parecer milhões, mas são bilhões, quantos bilhões de reais eu tenho para a criança e adolescente? Isso especificamente para esta ação, que tem um determinado nível de objetivo, diferente daquela outra ação, reserva de contingência, ali ele tem uma outra finalidade. O que vocês querem é promoção da defesa e da proteção da criança e do adolescente. E aqui eu vejo que eu tenho cerca de 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais é muito ou é pouco? E aí você, poxa, 11 bilhões de reais é muito. Mas no contexto da criança e do adolescente talvez não seja. Vocês têm a necessidade que vocês passam. E eu digo para vocês, o que é 11 bilhões num universo de 3 trilhões de reais? Então, é muito pouco. Hoje ainda é muito pouco a política orçamentária. Claro que eu estou mostrando aqui só um pequeno aspecto, o aspecto mais focal da nossa conversa, que é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que só é operacionalizado se tiver recurso. E onde está recurso? No orçamento público. Então vocês veem que tanto a minha conversa quanto a conversa do Antônio José, elas não têm valor se não forem unificadas, se eu não tiver esse entendimento. Não adianta a gente querer fazer com que essa política orçamentária ou essa política pública ela se reflita fora dos limites orçamentários. Por isso a importância que a gente tenta tratar para vocês, certo? Então, assim, para fechar esse pequeno e grande, né, que a gente discute muito sobre isso,
Mas esse pequeno detalhe, eu queria dizer assim, no campo do direito, no estado do Piauí, por exemplo, hoje a gente tem, de novo, isso de 2 anos para cá, do ano passado para cá, a gente começa a questão do cofinanciamento, isso da parte social, que muitas das vezes não chegava e continua não chegando, porque o valor é muito pouco ainda. Vocês, hoje, da área social, eu gosto de dizer que áreas como segurança, áreas como educação, áreas como saúde, que são áreas importantes também, eles têm fontes próprias, ele tem dinheiro próprio, vocês não têm. Então, acaba por atrasando também esse desenvolvimento. Mas quando eu falo fonte, talvez vocês não entendam hoje. Mas vocês precisam de recurso, e recurso é traduzido por fonte. E lá no orçamento a gente pode também destrinchar por fonte esses recursos, certo? Assim, eu acho que nesses 30 anos, no pouco conhecimento que eu tenho, estou aqui do lado de um monstro da área da criança e do adolescente, mas dentro desses 30 anos do que eu pesquisar e do que eu vivo já há alguns anos, eu vejo que a questão da criança e adolescente, a assistência como um todo, ele vem muito lento. Por quê? Seja por uma questão orçamentária também, mas por conta também das limitações em que a gente se encontra. Acontece que a gente não tem como se deslocar a um município, isso acontece na escola de conselhos, eu não tenho um carro, não tenho uma diária para me deslocar e eu não pude participar da capacitação. E acaba por atrasando, porque você poderia ter um conhecimento que mais na frente ele ia render uma implantação de um CRAS, criar a melhoria do seu trabalho. Então eu acho que através dessa sensibilização, né, a gente vai conseguir fazer com que vocês entendam mais ainda essa necessidade, certo? Muito bem. Só, Júnior, aproveitando aí para observação que eu fiz na fala do Fernando e que graças à intervenção do Conselho Estadual e essa minha curiosidade, esse erro no estado do Piauí, no orçamento do estado do Piauí, ele não persiste. E na fala do Fernando, quando ele pegou um exemplo nacional, ele mostrou que a unidade orçamentária do Ministério da Mulher, lá se encontra o Fundo Estadual da Criança e Adolescente. Observe, o Fundo Estadual, os fundos estaduais e os fundos especiais, né, ou seja, os fundos especiais da área da criança e adolescente, quer seja do município, quer seja da União e quer seja do Estado, ele obrigatoriamente tem que se constituir uma unidade orçamentária. E isso é... Desde 64, né? Não, desde 64 não. Orçamentariamente falando, né? Orçamentariamente falando sim, mas a instrução normativa da própria Receita Federal é de 2005, que tornou obrigatório, né, a última que eu li, acho que já está defasada, que foi a 1636, ela já trazia desde 2005 a obrigatoriedade. Todos os fundos especiais tenham a sua unidade orçamentária específica. E aqui no estado do Piauí, isso foi conseguido com a representação que o Conselho Estadual fez, tanto ao Tribunal de Contas do estado do Piauí, quanto ao Poder Judiciário, contando aqui, é claro, com o apoio do Ministério Público, mas não foi porque o governador quis, não foi porque o secretário da Secretaria de Planejamento, aonde o Fernando trabalha, que é a instituição responsável por criar as unidades orçamentárias, quis, mas sim por uma imposição legal do Tribunal de Contas e do próprio Judiciário, que pesa a decisão do Judiciário ter sido inócua, porque o Tribunal de Contas havia decidido isso e a Secretaria de Planejamento já tinha resolvido essa questão. Então, desde 2016, que o Estado do Piauí, conforme determina a instrução 1616 da Receita Federal, possui uma unidade orçamentária e a gente descobriu nessa luta, Fernando, que a parte mais difícil não é criar a unidade orçamentária, não é fazer com que a unidade orçamentária tenha dinheiro, mas é fazer gastar o dinheiro da unidade orçamentária. Mas a gente está avançando, é um processo e a gente está avançando nessa questão. Eu queria fazer essa observação da importância e lembrar, o Fernando é técnico, é conhecedor da questão orçamentária, mas muitas peculiaridades de quem está na ponta da sua frente e ele não consegue perceber isso. É preciso que muitas vezes a gente traga o problema, exponha o problema para os técnicos da Secretaria de Planejamento, para que eles vejam de que forma podem solucionar. Primeiro, para que eles conheçam o problema, né, e ver se tem uma solução.
Mais uma vez, eu não quero que a gente seja especialista, que nós sejamos especialistas em orçamento, eu não sou, né? Mas quem quiser estudar, se aprofundar, ótimo, vai ser muito melhor para nós. Mas um esforço para que a gente entenda o mínimo de orçamento ele é necessário. Volto a dizer, é verdade que nós queremos essa realidade. Então não adianta a gente ficar só botando culpa nos outros, nós mesmos sequer conhecemos o orçamento. E aí eu trago a questão, se hoje no estado do Piauí, o Fundo Estadual da Criança e Adolescente existe em quantidade orçamentária, ele existe legalmente por orçamento, foi uma luta dos conselheiros estaduais e que eu tive, né, uma preocupação maior com essa questão. E aí nós precisamos regularizar. A última informação que eu tive do Zé de Freitas é que nos fundos municipais legalizados apenas 28 municípios, no universo de 224 municípios. Ou seja, hoje é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda. Quantos milhões não estão se esvaindo porque nós, conselheiros tutelares, e nós, conselheiros de direito, não fizemos nada para conversar com os nossos professores, né? Você doou os seus 3% para o fundo, é uma fonte de receita para o fundo. E, de acordo com os últimos levantamentos da Receita Federal, o Piauí perde por ano aproximadamente 35 milhões de reais. Vai resolver todo o problema? Não, mas o que nós faríamos com 35 milhões de reais? Outra coisa, pode ter certeza. Então, é com esse espírito que eu quero chamar a atenção de cada conselheiro de direito, cada conselheiro tutelar, é que é possível a gente fazer essa realidade. A gente não está dizendo que é fácil. E a escola que a gente também não veio discutir só essa questão, mas ouvir de você, de cada um, de cada uma o momento dessa live, ela pode se transformar em uma atividade da escola de conselho? Qual o melhor horário seria para a gente poder se reunir? Esse horário está bom? Pode ter uma sistemática? Então, a gente quer ouvir de vocês. O nosso objetivo é que durante essa pandemia a gente não fique obsoleto, que a gente não fique guardado dentro de casa, só assim que nem eu e o Fernando, comendo e engordando. A gente quer comer e engordar, mas a gente quer pedir o conhecimento com cada um e com cada um. A gente quer ouvir principalmente a sugestão de cada participante, né? Porque nós também não sabemos de tudo. E é muito novo para a gente, nós estamos querendo descobrir como é que você imaginou que a gente poderia fazer. O Júnior está nos dando suporte técnico, o Fernando já tem. Eu sou quase com a tecnologia, mas eu me esforço para aprender, né? Então, o CIPA está aí. Se nós tivéssemos tido a preocupação maior com o CIPA, quão mais fácil seria esses momentos dessas lives? Quão mais fácil seria a gente passar por esse momento? E aí foi culpa dos conselheiros? Claro que não foi culpa dos conselheiros. Mas a não implementação desse programa, hoje a gente consegue mensurar o quanto prejuízo para cada um de nós. Então precisamos discutir. E por falar nisso, Júnior, e aí tem uma novidade que eu ainda não socializei, vou socializar aqui em primeira mão. Eu fui contactado pelo Conanda, e aí só para deixar no ar, né, a gente ainda vai discutir aqui, mas já antecipando para os conselheiros tutelares de direito, que o contato do Conanda é no sentido de que a nossa conferência estadual tão cobrada, ela possa ser realizada nesse modelo, por videoconferência. Antecipando essa discussão, que a gente vai precisar fazer, não vamos discutir aqui agora, já que isso aí que a gente vai precisar discutir. Conanda não só sinalizou para a gente, mas autorizou a gente a fazer. Né? E aí a gente já vai acostumando com essa live para que a gente possa fazer nessa conferência. Então, nesse momento, era essa a minha contribuição. Muito bem, boas colocações aí dos nossos professores e também do nosso presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E nós estamos aqui com uma participação muito boa, viu, Antônio José? Muitos conselheiros tutelares, conselheiros de direito participando conosco, muitos já se manifestando a favor da continuidade do trabalho da Escola de Conselho de forma online, né? E muitas avaliações positivas. Eu espero que os demais, né? Temos ao vivo agora 61 pessoas, eu espero que os demais
também manifeste a sua opinião. Também só para colaborar com a discussão implementada, né, o Antônio José começou colocando muito bem, a luta, né, pela implementação do orçamento público, ou o fortalecimento do fundo estadual, né, de maneira que isso também é uma conquista, né, algo que nesses últimos 30 anos a gente vem lutando, vem batalhando. A gente, no Conselho Estadual, tivemos esse posicionamento, né, de lutar pela regulamentação do fundo estadual, lutar para que o fundo tivesse a sua unidade orçamentária própria, né, de maneira que isso possibilitasse a implementação das políticas públicas, uma vez que a gente sabe que isso, sem recurso, não tem como a gente ter política pública. E não é a primeira vez que a gente faz essa discussão, não é? Não é a primeira vez que a gente está discutindo sobre orçamento. Já teve um projeto financiado pelo próprio SEDCA, a Escola da Cidadania, que também teve essa missão de debater, de discutir sobre orçamento público no estado do Piauí. Então, é algo que a gente aqui no estado, nós estamos nos debruçando muito com o intuito de fazer com que a gente tenha no Conselho Tutelar, no Conselho de Direito, especialista em orçamento, né? Mas que a gente tenha pessoas que compreendam a linguagem orçamentária e que usem as ferramentas da linguagem orçamentária para efetivar a política pública em seus municípios. Grande parte das dificuldades que os nossos conselheiros tutelares têm no dia a dia, e vocês podem, inclusive, compartilhar conosco as dificuldades, se faz justamente porque a gente não tem um orçamento próprio voltado para criança e adolescente, né? A gente costumava dizer, inclusive, nas nossos encontros presenciais, né, que a maioria dos recursos que se utiliza para uma viagem, para uma diária, vem do Fundo da Assistência Social, né, que os municípios fazem porque não tem ali a sua unidade orçamentária própria do Conselho. Às vezes o fundo está criado na lei municipal, mas não está regulamentado, nem os conselheiros sabem como fazer ou não conhecem os caminhos e nunca se preocuparam também de conhecer, né? E talvez esse seja um outro grande legado da escola de conselho, é trazer esse debate, né, de forma profunda, né? E é uma das coisas que eu costumo também de ressaltar quando a gente compara o nosso currículo da escola de conselho com outros currículos de outras escolas de conselho em outros estados, a gente observa que essa questão orçamentária ela é muito tímida nas outras escolas de conselho. Às vezes é um módulo, 2, que trata muito de uma questão limitada do que é orçamento e das peças orçamentárias, né? E a gente está trazendo na escola de conselho um gama de conhecimento muito vasto, né, que começou dessa discussão bem simples do orçamento e estamos destrinchando ao longo dos modos, de modo que a gente possibilite fazer com que os conselheiros tutelares de direito conheçam e saiba muito bem a lidar com essa ferramenta que é o orçamento, né? Então, dando continuidade aqui à nossa discussão da nossa live, eu gostaria que o nosso convidado também se manifestasse, né, sobre a importância dos conselhos no acompanhamento da política da infância e adolescência no nosso país, também no nosso estado, né, já que a gente está celebrando aí os 30 anos, que a gente pudesse fazer, como fazer essa gestão da política da infância e adolescência. Júnior, antes da manifestação aí dos participantes, é só para ver uma questão na tua fala também, assim, eu acabo observando, eu acabei ficando muito criqui com relação à história de fundo, e principalmente pela questão da parte legal. E aí um dos nossos grandes erros, de muitos conselheiros, é dizer, mas está criado na lei. É verdade. O Fundo Estadual da Criança e Adolescente, ele foi criado na lei aqui no ano de 1993. Foi criado na lei. Mas ele só passou a existir de fato e não de direito no ano de 2016. Tá? Então, é só trazer essa preocupação que de nada adianta um fundo estar criado na lei se ele não estiver criado para o orçamento, para a estrutura orçamentária. Ou seja, existem na lei que diz que tem que ter,
mas o orçamento não reconhece. Ele não existe para o orçamento. No direito, a gente diz que o que não está nos autos não estão no mundo. E aí o Fernando, com a linguagem dele, vai dizer: se não tiver no orçamento, não está em lugar nenhum. Ou seja, é preciso que, além do legal, ele seja criado de fato. E criar de fato é fazer com que ele exista dentro do orçamento ou para o orçamento. Porque desse jeito a gente vai continuar apenas dizendo, está criado na lei. E aí alguns juristas dizem que o direito brasileiro é um deve ser, um dia será, quem sabe será, não é um tem que ser assim. Então muitas vezes a gente precisa brigar para que tenha que ser assim. E aí é essa questão que a gente precisa, como eu estou dizendo. O último levantamento que a gente estava lá em José de Freitas, o auditor da Receita Federal disse que apenas 28 dos 224 municípios, apenas 28 têm os seus fundos regulamentados com CNPJ, com unidade orçamentária, com conta própria. Isso significa dizer, Júnior, que todos os demais do estado do Piauí, se existem apenas de direito, não existem de fato. E aqui nesse momento nós precisamos unir o direito, que é a criação da lei, mas principalmente a técnica dentro do orçamento, que ele exista para o orçamento, porque aí nós temos uma possibilidade real de lutar pelos recursos do orçamento. Senão, ele vai continuar existindo só na lei e que na prática não tem efeito nenhum. Era só essa observação. Então vamos lá. Agora a gente entra no tópico sobre a gestão, como a gente faz a gestão da política pública. E qual a importância dos conselhos nesse processo de gestão da política pública no estado do Piauí? Bom, primeira questão, Júnior. Quando eu estava ministrando as aulas na escola, eu disse que queria que os conselheiros tutelares e conselheiros de direito aprendessem o conceito de conselho de direito em 3 palavras: deliberador, formulador e controlador. E é preciso que nós tenhamos essa compreensão, que deliberar significa dizer e determinar aquilo que tem que ser feito. A Constituição Estadual do Piauí, a Lei Federal 4.602, diz que os conselhos de direito da criança e adolescente, eles são formuladores, deliberadores e controladores da política. Ora, se a lei nos dá esse direito, nós temos que nos empoderar dele. E aí o que nós observamos na grande maioria? Compreendo todas as dificuldades dos conselheiros de direito, dos conselheiros tutelares, né? E principalmente na hora de ter que enfrentar no seu município o prefeito ou as forças mais poderosas do município. Mas o fato é que a lei está do nosso lado. Se eu tivesse me calado diante dos entraves que surgiram para criar o Fundo Estadual de Direito, não de fato, né, e não de direito, a gente até hoje não teria. Então, é preciso que, por isso que eu dizia na minha fala um pouco há tempo, que nós precisamos ter na diversidade a unidade. Nesse momento de fazer a política acontecer, é preciso que nós lembramos: a instância que delibera a política, que tem por obrigação formular a política, é o Conselho de Direito. E aí a gente não encontra a ressonância dos conselheiros tutelares com os conselhos de direito. Quando os conselheiros tutelares têm uma demanda, eles levam ao prefeito ou levam ao conselho de direito? Até por uma questão de inanição da grande maioria dos conselhos de direito, a demanda é levada para o prefeito, para a secretária. Então nós precisamos, Júnior, buscar meios e formas. Entendo que a escola é uma das ações que a gente pode fazer, dar essas ciências aos conselheiros tutelares e aos conselhos de direito do poder legal que os conselhos de direito têm, que são essas 3 palavrinhas. Não precisamos aprender muito, nós já precisamos aprender o que significa deliberar, o que significa formular e o que significa controlar. Bom, fizemos a nossa parte, não foi cumprida. Não somos nós que temos que obrigar o prefeito a fazer. Não somos nós que temos que fazer obrigar a secretária a cumprir
com aquilo que foi planejado e aprovado. Mas cabe nós a altivez de representar o judiciário, de levar, de acionar o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Então eu entendo, né, que fazer a política de atendimento à criança e adolescente efetivamente acontecer é ter a capacidade e a coragem de lutar, inclusive nas instâncias judiciais, pelos direitos da criança e adolescente. E por isso que nós precisamos cada vez mais estar ciente das nossas obrigações. O Conselho Tutelar, no sentido de requisitar as políticas, e os conselhos de direito, no sentido de formular, deliberar e controlar. Para isso, necessário é o conhecimento. E aí eu volto àquela velha história que eu dizia nas salas de aula. Se o Conselho Tutelar é pobre, o Conselho de Direito é pobre de má verdecer. Mas é nesse cenário de adversidade que a gente tem avançado, que a gente encontra conselheiros que são obstinados, que lutam e que conseguem mudar essas realidades. E a gente, com esse instrumento, Júnior, da Escola de Conselhos, eu acho que a gente está começando a dar esperança, a estar mostrando que nós podemos fazer. Mudar essa realidade vai depender dessa nossa capacidade de compreensão. Digo, o orçamento é importante, porque sem ele, as políticas não passarão de louváveis intenções. Mas a legalidade das nossas obrigações é preciso que nós compreendamos. Não podemos aceitar mera e exclusivamente promessas dos gestores, porque elas podem continuar para a eternidade apenas como promessa. Não podemos achar que o Brasil é o país do futuro, porque, como diz Edson Seda, esse futuro nunca vai chegar. Então nós temos que fazer agora e ficarmos em casa, calado, cruzado o braço, esperando a quarentena chegar, não é a melhor solução. E é por isso que nós estamos nesse momento de live querendo discutir, mais uma vez, com relação a essa questão. Como nós podemos mudar? Quais são os assuntos que os conselheiros tutelares gostariam de discutir? Além desses que nós trouxemos para a live, Júnior, mas nós queremos saber dos conselheiros. Para a escola de conselho, essas temáticas estão boas, e para os assuntos futuros, temos outros conselheiros tutelares que querem discutir outros, para que nós possamos ver as suas demandas, as suas necessidades e nos debruçarmos. A continuidade da escola é importante. Quem tem que dizer isso, Júnior? Não sou eu, não é você, não é o professor Fernando. São os conselheiros, eles precisam avaliar a importância da continuidade, mas precisam dar sua contribuição no centro. Nós temos essa dificuldade, nós temos essa demanda. Gostaríamos assim, a escola pode fazer isso para que a gente possa buscar os meios. Porque senão, Júnior, essas demandas, a escola, o conteúdo da escola se acaba e nós não podemos meramente repetir, porque nós não teremos nem a metade do público hoje assistindo, porque já vai doer no ouvido dele. Não, isso eu já aprendi, eu já sei, eu não preciso assistir, vou fazer outra coisa mais importante. E se essas demandas dos conselheiros, novas demandas trazidas pelos conselheiros, a gente é obrigado a estudar mais, a gente é obrigado a se preparar e trazer assuntos novos. Então, deixo aqui a provocação para os participantes, da questão da escola, da importância de sua continuidade e a questão dos novos, Júnior. Novos conteúdos, as suas demandas dos conselheiros, que eles pudessem estar trazendo para a gente poder estar estudando e esclarecendo. Me lembro que quando fui a José de Freitas, encontrei um conselheiro tutelar se gabando que lá no município dele, lá em Campo em Altos, lá o Conselho Tutelar administrava o fundo municipal dos direitos da criança e adolescente. Mas ele falou com tanta empolgação que eu fiquei assim, eu não poderia deixar aqueles conselheiros sair com aquela ilusão de que Conselho Tutelar pode administrar fundo, pode ser responsável pelo dinheiro do fundo municipal da criança e adolescente. Não, o próprio artigo 214 do Estatuto não permite isso. Se a instância responsável é o Conselho Municipal, nada obsta que o Conselho Tutelar possam levar demandas que dentro das peculiaridades possam ser financiadas com recursos e até deve, a exemplo da capacitação da escola de conselho, é um instrumento que pode, qualquer outra formação, os fundos podem participar. Eu me lembro que, se eu não me engano, em Paulistano, uma outra conselheira dizia que veio para Teresina e atendeu
Aqui uma enfermeira a tratou mal, ela deu uns gritos na enfermeira, e aquilo gritando como se ela pudesse estar fazendo aquilo, e muito certa de que ela estava fazendo aquilo. E eu perguntava para ela: você é conselheiro tutelar de qual município? E aí ela disse o município dela. Eu digo: de qual município? De município tal. Digo: lá em Teresina, a senhora é uma cidadã comum, tome cuidado. Quando a senhora chegar em Teresina, convide o conselheiro tutelar de Teresina, porque senão a senhora pode ser preso por desacato ao funcionário público. Então são detalhes que a gente vai vendo e que a gente vai trocando essas experiências. E aí os conselheiros não fazem isso por maldade. Eles fazem isso porque lhe faltou formação. E a escola é para isso, para que a gente possa, com pessoas do meio, com as demandas do meio, a gente, e com pessoas especializadas, poder preparar isso da forma mais simples, para que os conselheiros possam compreender. É bem verdade, professor Fernando. Por mais esforço que o senhor faça com o orçamento, né, os conselheiros precisam se esforçar, porque o orçamento não é uma matéria simples, mas não é impossível de aprender. Né? E aí esse esforço é necessário. Então, Júnior, era essa as minhas observações. A gente precisa se cobrar, né? E nós, Conselho Estadual, nós, enquanto membros do Conselho Estadual, nós precisamos buscar meios e formas de levar essa formação para os conselheiros. Até porque dar assessoria aos conselhos municipais é uma obrigação do Conselho Estadual, conforme o artigo 5º da Lei 4.620, que cria o Conselho Estadual. Nós não estaríamos fazendo nem um favor, no que pese as nossas dificuldades, mas a gente precisa perseverar, né? E aí a gente volta mais uma vez para a questão do orçamento. O orçamento pode isso, o orçamento pode pagar qualquer despesa que esteja devidamente prevista no orçamento. Agora, o que nos falta é a capacidade de gestão política para fazer com que esses recursos sejam destinados para aquele fim. Por quê? Porque quando os vereadores votam o orçamento, a Câmara está vazia. Porque quando os deputados estaduais votam o orçamento, a Assembleia está vazia. E aí é aquela velha história. Nós precisamos pegar naquela corda, aquele cabo de guerra. Quando eu pergunto de que lado nós estamos, e alguns conselheiros dizem: estou do lado da sociedade. E eu digo: não, estamos do lado de fora, ainda não aprendemos a pegar na corda. Pegar na corda significa dizer participar ativamente, né, das sessões da Câmara, significa dizer acompanhar o ciclo orçamentário e significa dizer apresentar as demandas em tempo hábil. E na grande maioria das vezes, nós só apresentamos a demanda atrasada, quer seja para o orçamento público, né, anual, quer seja para o PPA, né, para o plano plurianual. Então nós precisamos cada vez mais, Júnior, nos familiarizarmos com a questão do orçamento, com esses prazos, para que a gente possa plantar hoje, para daqui a 10, 15 anos, a gente começar a ver os frutos, né, da mudança da política de atendimento à criança e adolescente. Assim que eu enxergo e assim que eu espero que a gente possa avançar. Até pegando o gancho também do que está comentando, Antônio José, me veio aqui à mente, quando eu escuto a tua fala, eu me lembrei de um ditado, né? Que eu acho que vale para todo o campo, que diz que quando a farinha é pouca, é o meu pirão primeiro, né? É o meu pirão primeiro. Então, assim, gente, numa situação, e isso trazendo agora para financeiro, numa situação em que a gente não tem dinheiro suficiente para tudo, então vai levar, hoje, quem é mais especializado, quem tem uma área maior, quem tem um acesso político maior, mas eu recordo também de uma frase de um ex-colega de trabalho, numa apresentação, num fórum, que ele disse o seguinte, tratando de política orçamentária, de política financeira, ele disse que sempre vão haver aspectos políticos em que haverão aquela troca ou aquela alocação voltada, não para uma questão de corrupção, não, mas uma priorização de um em detrimento ao outro, certo? E aí o que acontece? O que foi que ele falou que me chamou a atenção naquele dia? Ele disse, mas a burocracia não entendo aqui como um problema. O que é o problema é a disfunção da burocracia, são os problemas que podem vir através desse procedimento burocrático.
E aí o que acontece? A burocracia cada vez mais vem se aumentando. Você precisa entender do PPA, você precisa entender da LDO, você precisa entender da LOA, você tem que entender o que o Estatuto da Criança e do Adolescente está pedindo, você tem que entender todas as vertentes que envolvem o setor público, porque vocês necessariamente estão atuando como um agente público. Então, assim, quando a gente discute, basicamente, como a parte orçamentária financeira, querendo ou não, está perpetuando todas as áreas, porque todas as áreas precisam de recursos. Então, o que me chama a atenção é que é um discurso que a gente tem em todas as áreas, certo? A área da segurança, a área da saúde, a área da assistência, só que algumas são mais evoluídas, justamente por conta desse ditado inicial, porque eles identificaram formas que fizeram com que eles conseguissem evoluir. O caso mais recente é a criação, por exemplo, do FUNPEN. Agora, o Estado do Piauí, desde o ano passado, está recebendo recursos do FUNPEN para a construção de penitenciário, porque nós não tínhamos dinheiro. E aí, aqui vocês têm um recurso de GDSUS, mas que é muito pouco. Lembro que o Antônio José até me ensinou algumas coisas sobre GDSUS que eu vi, poxa, isso aí não dá praticamente nada, não resolve um problema de um município. Às vezes não resolve o problema nem do combustível de um mês. Então, para a gente mudar isso aí, a gente precisa realmente ter uma visão mais holística. A gente precisa entender todos os processos. Quando a gente está elaborando o orçamento, a gente percebe que algumas coisas vão muito mal, outras vão muito bem. Eu tenho experiências que, poxa, no nosso estado hoje a gente está entre os primeiros em diversas experiências e não é uma filigrama, não é uma coisa para ficar bonito, não. Eu saí aqui do Piauí, fui para um estado de primeiro patamar, um dos primeiros do rate nacional, e eles ficaram olhando, você no Piauí consegue isso, a gente não sabe nem como é que faz. E eu disse, não, isso aqui eu faço pelo celular. Então, para ver como a gente tem, a gente não tem só coisa ruim, a gente também tem coisa boa. Então, mais para vocês entenderem esse processo, conseguirem pegar na corda, como o Antônio José sempre repassa, e eu gosto de repassar também, que eu adorei essa expressão, para vocês terem parte do pirão, vocês precisam ter uma visão holística, certo? Isso a gente vem chamando a atenção já há muito tempo. Para vocês, na escola de conselhos, às vezes a gente está lá, um final de semana é puxado, mas aproveitem as oportunidades. Essa live, ela veio muito mais de um sentimento de saudade também de vocês. Estou vendo aqui pelos comentários, tô com saudade, está sendo ótimo e tal, a gente tem que fazer online. Então, são coisas boas que a gente tá colhendo, porque nós estávamos com saudade de vocês. E mais ainda, a gente não queria cortar esse vínculo que a gente vem construindo, esse vínculo que faz com que vocês, daqui a um momento, estejam questionando as políticas públicas, as leis que estão sendo colocadas, vocês estão questionando o próprio orçamento, que foi concebido de uma determinada forma, que não foi a forma que vocês lutaram. Foi prometido, mas não foi alocado, então não quer dizer que vai ser executado, certo? Então, assim, dentro desse propósito que a própria escola de conselhos representa, eu acho que vocês precisam ter isso em mente, que vocês precisam ter todo esse sentimento. Não precisam ser um especialista, porque senão existiria um curso na universidade que seria especialista de tudo. Mas não, cada um é especialista de uma coisa. Eu não estaria completo se não tivesse o Antônio José aqui para completar esses 30 anos de história, e ele tem muita vivência prática. E eu tenho uma vivência prática do quesito financeiro orçamentário, que permeia a atuação dele. Então, por isso que foi necessária a nossa junção. Então, vocês precisam também ter ideia. Poxa, eu não preciso ser um expert, mas eu tenho que entender o que é uma lei orçamentária, o que eu posso fazer com que os meus pleitos, que são as políticas públicas que vocês fazem, sejam operacionalizados, certo? Então, esse sentimento que eu venho acompanhando nos comentários está me deixando muito feliz de ver que vocês realmente estão com anseio de aprender, com anseio de botar em prática, faz com que a gente ganhe essa força, né? E isso a gente pode levar essa parceria para mais à frente. Não só uma questão online, não só uma visita presencial, mas em um momento em que vocês realmente precisem de um apoio. Nós estamos aqui para dar esse feedback para vocês também. Queria só, Júnior, aqui trazer um exemplo
da necessidade que a gente tem de conhecer o orçamento. Certa vez eu fui notificado por uma promotora, que muitos de vocês conhecem, que estão ouvindo, doutora Leida Diniz, que eu fiz uma denúncia de que um projeto estava sendo financiado pela secretaria e que não havia previsão de datação orçamentária para financiar. Chegando no Ministério Público, a promotora pediu para mim assim: como é que você sabe que não tem dinheiro para financiar isso? Como é que está previsto? Eu digo: é simples, promotora. Basta que a senhora acesse o seu computador, a senhora abra o QDD e a senhora veja em todos os elementos de despesa que a senhora vai perceber que não existe esse recurso. E aí eu pedi para ela sentar do meu lado e mostrei para ela: a senhora vai perceber que tem essa despesa prevista se a senhora encontrar o elemento X. Então eu comecei a rolar a barra da tabela para mostrar a todos os números. A senhora encontrou esse recurso aí em todas nessa planilha, nessa coluna? Eu não vi. Eu digo: eu também não. E é por isso, doutora, que eu estou lhe dizendo que não tem. Agora, quem disse que tem dinheiro é a Secretaria de Assistência Social na época. A senhora chame o técnico de lá e mande ele lhe mostrar aqui. Se tiver aqui, Tá resolvido. está resolvido. E se não tiver, a senhora pergunte para ele qual foi a mágica que ele fez. E aí, Júnior, mais um outro exemplo. Eu me deparei ontem com o Leite mandando um ofício para mim do Ministério Público, para que eu mostrasse para o Ministério Público quanto é que está previsto no orçamento para as medidas socioeducativas. Aí, para eu mostrar para a promotora o que é que está previsto, me dando um prazo de 5 dias para eu mostrar, para uma informação que é pública, que está disponível no sistema, mas eu vou ter que formular e mostrar para ela quanto é que tem, porque ela não sabe olhar também orçamento. Então, a gente se depara com essas situações, né? Ou seja, o orçamento público, ele está presente na nossa vida, independente que a gente o veja ou não. E nós não enxergamos. E aí, os conselheiros dizem: é difícil aprender? É. Mas isso é difícil para todos, porque a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende no ensino médio, a gente não aprende no primário. É um esforço pessoal que nós temos que ter, e a escola de conselho está tentando levar isso. Vi aqui uma professora, uma pessoa perguntando, a irmã Denise, como é que faz para participar da escola de conselho. Nesse momento tem que ser pelas lives. Logo, logo que a gente voltar, a gente vai continuar divulgando para que todos os conselheiros possam participar. E aqui em Teresina nós temos aulas presenciais, né, como temos nos todos os polos. Então, qualquer um que queira participar da escola de conselho, então logo ela volte a funcionar, ou através de live, ou presencialmente, qualquer um que queira participar, um estudante de uma universidade que queira melhorar seu conhecimento, uma assistente social, os conselheiros tutelares, os conselheiros de direito e de assistência social, a gente está abrindo espaço. Lembrando que nós pensamos a escola de conselho para os conselhos tutelares e os conselhos de direito. Mas, por que não estender para todo esse público, já que a matéria é comum a todos eles? Muito bem, Tom José. Eu queria abrir a fala agora com o nosso amigo Clécio, né, professor Clécio, que chegou agora conosco, né, que ele deu uma palavrinha aí sobre essa questão orçamentária, que ele tanto domina, está aí fazendo sua tese de doutorado também, fazendo algumas pesquisas importantes nessa área da criança e do adolescente, que com certeza vai contribuir para a história dos próximos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está com você a palavra, professor Clécio. Seu microfone está desligado, professor Clécio. Pronto, agora ligou. Acho que ainda tá mudo, não tá não? Tá. Não estamos me ouvindo, professor Clécio. Às vezes eu dou problema daí tirando o microfone do ouvido. É difícil.
Eu acho que o Clécio ele não está conseguindo ativar o microfone dele. E aí, se você conseguir, tá ouvindo a gente, Clécio? Faça um sinal aí de positivo. Pronto, agora o áudio está desativado aí para você, né? A gente não tá conseguindo lhe ouvir. Antes do Júnior, do Clécio entrar aí, Júnior, eu vi que o comentário de um aluno falar que é uma participante falando da necessidade do compromisso da prestação de conta. E aí eu me lembrei que antes da prestação de conta, nós precisamos pensar nas formas de acesso aos recursos. E aí eu elaborei uma aula para a sociedade civil com relação à Lei 3.019. Que a Lei 3.019 a gente vai aprender o que nós devemos fazer para poder ter acesso aos recursos, mas também a questão das prestações de conta, que é uma etapa posterior. E aí nós precisamos discutir. É possível fazer isso nessa modalidade, à distância? Né? Mas a gente já tem, e o terceiro módulo está aí na agulha, só a gente esperando como é que a gente vai fazer. Mas foi muito pertinente o comentário da conselheira, falar da necessidade da responsabilidade, mas me chamou a atenção quando ela falou em prestação de conta. E a prestação de conta estava muito mais voltada ao mandato, mas para mim, né, está muito mais ligado à questão dos recursos, né? E aí, antes do ter acesso, antes da prestação de conta, tem aquilo que a gente precisa fazer para ter acesso aos recursos. E isso a gente vai ver na Lei 3.019, que está aí, a gente não lança a mão dela. Né? A gente precisa utilizar a Lei 3.019, botar essas responsabilidades na mão do Fernando depois, quando chegar lá, para que realmente tenha dinheiro. Né? Mas antes disso, a gente precisa fazer com que as nossas demandas efetivamente estejam previstas no orçamento, para que a gente possa acessar os recursos. O professor Clécio já conseguiu falar aí, conseguiu aí já. Boa noite, estão me ouvindo? Agora certo. sim, hein? Eu entrei aqui pelo computador. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar participando aqui dessa live, com duas feras aí, conduzindo esse processo. O Júnior. O Júnior também está aí. Né, e o professor Júnior sendo mediador, né, desse processo de um novo normal, né, com essa pandemia. Infelizmente, tivemos que suspender nossas aulas presenciais da Escola de Conselho, tá? Dizer que também já estou com saudade, né? Estamos com saudade desses encontros presenciais, né? Mas que, em decorrência das circunstâncias, ainda não temos um cenário de quando retornaremos, né? Só enfatizar a fala do Fernando, né? Como já discutimos em todos os nossos encontros da Escola de Conselho, na parte específica do orçamento, eu acho que já está bem claro a importância para todos, né? Desses instrumentos de planejamento governamental, né? Para todas as áreas das políticas públicas, mas o nosso foco específico da criança e adolescente se torna ainda mais primordial, tendo em vista essa área da política pública, como o professor Júnior já colocou, é o objeto da minha tese de doutorado. Inclusive eu fiz a minha qualificação agora no final de maio, né? E a minha tese é sobre orçamento criança e adolescente, aqui no estado do Piauí, né? E a gente tem estudado na literatura, e os demais estados também, as teses, as dissertações que eu já estudei, a gente tem percebido que a área da criança e adolescente, isso do ponto de vista científico, dos trabalhos acadêmicos, a área da criança e adolescente, ela não tem sido priorizada pelos nossos governantes, como determina a Constituição Federal, o Estatuto da Criança, e dentro desse contexto de falta de priorização por parte dos governantes na área da criança e adolescente, é que os conselheiros de direito, juntamente com os conselhos tutelares, embora os conselhos tutelares não tenham esse papel de como os conselhos de direitos, né, que tem essa atribuição de coordenar esse processo de elaboração das políticas públicas na área da criança e adolescente, e também na questão do Fundo da Infância e Adolescência. Então, se torna um momento primordial, fundamental, para que os conselheiros de direito e conselhos tutelares se articulem para que possam, e agora é o momento oportuno, tá? A gente falou lá nos nossos encontros presenciais, todos os polos nos quais nós tivemos o prazer de estarmos presentes presencialmente, que o orçamento público é elaborado agora no segundo semestre,
tá? O do governo do estado, os prazos são agora até o final de agosto. E eu falei para vocês que vocês teriam que ver no município de vocês, tá? Essa questão dos prazos, se existia uma normativa legal estabelecendo prazos, ou se o município de vocês seguiu os prazos que estavam previstos na Constituição Federal, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que o momento é agora, que vocês possam estar se articulando, porque o orçamento público, ele é elaborado agora no segundo semestre, né? Geralmente, final de agosto ou final de setembro, é os prazos que os chefes do executivo, né, como já é de conhecimento de todos vocês, é o prazo que geralmente os municípios têm para estar, o chefe do executivo, no caso o prefeito, está encaminhando os projetos de lei à Câmara Municipal, né? E isso só depende de vocês, porque os prefeitos, os chefes do executivo, via de regra, eles não irão convidados para participar desse processo. Vocês têm que se tornarem sujeito ativo desse processo, tá? Como fazendo jus aos direitos que ele é pertinente, em especial o Conselho do Direito da Criança e Adolescente, tá? Para que vocês possam, juntamente com o Conselho Tutelar e os demais atores na área da criança e adolescente no município de vocês, possam estar se articulando, embora agora de forma virtual, né? A gente sabe que é complicado fazer reunião presencial, mas existem hoje inúmeros recursos tecnológicos, e o mais usual atualmente é o WhatsApp, que vocês podem estar se utilizando para até também estar se articulando com o vereador que vocês tenham maior proximidade, com os técnicos da prefeitura, para que vocês possam colocar as demandas da criança e adolescente no orçamento para 2021, tá? Já ficou bem claro que se essas demandas não estiverem no orçamento público, na lei orçamentária anual para 2021, que é aprovada agora no segundo semestre, essas demandas, que a gente sabe que são inúmeras, elas não poderão se concretizar, tá? Existe uma questão, tá? E uma notícia não é muito boa, em relação à questão dos fundos públicos, tá? Que tem uma proposta, uma PEC, tá? Que tem por finalidade extinguir alguns fundos públicos, tá? Mas, atualmente, essa questão dos fundos, essa PEC, eu até estava olhando agora há pouco a tramitação dela, ela está na Secretaria do Plenário Geral, Secretaria do Plenário da Câmara dos Deputados, tá? Então, se essa PEC for aprovada, obviamente vai gerar mais uma dificuldade com relação à operacionalidade dos fundos que não são constitucionais, tá? Porque lá tem uma exigência que eles têm que ser criados através de lei complementar, se não forem criados, serão extintos. Mas como é uma PEC, ainda está no processo ainda de tramitação junto à Câmara dos Deputados, mas é algo assim que para chamar a atenção, que dentro desse contexto, desses governos liberais, neoliberais, como chamam, tá, de redução do tamanho do Estado, e o que eu tenho estudado muito também, assim, para a minha tese, é que a área da assistência social é a área que mais tem sido penalizada dentro desse contexto de arroxo, tá, de arroxo fiscal, aí tem uma PEC o teto dos gastos públicos também, a DU, são todos mecanismos que retiram recursos da área da assistência social para alocar via de regras para o pagamento da dívida pública, tá? Daí a importância de vocês, mais do que nunca, também se articularem nesse momento, que sabe das dificuldades, mas é algo que precisa ser superado para que vocês possam colocar as demandas de vocês, do município de vocês, na área da criança e adolescente, dentro do orçamento público, dentro do projeto de lei orçamentário de 2021, que vai se materializar no próximo orçamento do município, tá? Com relação ao fundo público, teremos outros momentos, né, para estar discutindo. Apenas falei essa questão da PEC, sim, para chamar a atenção que existe uma corrente, existe uma tendência, melhor dizendo, dos recursos da área da assistência social, dentre elas a área da criança e adolescente, de serem reduzidos cada vez mais. A gente sabe que a área da educação, saúde, tem os seus percentuais constitucionais, que, de certa forma, dá uma proteção a mais, mas a área da assistência social ela é desprotegida, não existe esse percentual mínimo de gastos, tá? Então, é importante que vocês estejam bem articulados, tá? Como eu falei anteriormente, e a gente pode estar aqui para estar dando essa orientação e suporte agora, nesse momento da elaboração dos projetos de lei nos municípios de vocês, tá? Valeu. Muito bem, professor Clécio, muito boas suas colocações, né, sua contribuição aqui
com a nossa live, registrar a participação aqui massa dos nossos alunos, dos nossos queridos membros da Escola de Conselho, dizer que esse primeiro momento, essa live, ela tem realmente esse objetivo da gente, né, criar os mecanismos de retorno nesse novo normal, não é? Infelizmente, presencial, muito bem lembrado pelos participantes aqui, nos trazem saudades, mas, por enquanto, a gente não vai conseguir se encontrar presencialmente. As atividades presenciais de estudo, como é o nosso caso, certamente vão ficar lá no finalzinho da fila, quando começar a liberar as atividades, né, o retorno das atividades. Então, a proposta que nós temos é justamente essa, a gente começar a fazer algumas atividades online, né? Nós já temos uma plataforma que já faz parte do projeto, né, da Escola de Conselho, tem uma plataforma online, tem um espaço online, e a gente vai dar melhor proveito a essa plataforma já agora, né? Iniciando com essa live, vamos também fazer outras. A gente tinha intenção também de transmitir essa live no YouTube, só que o YouTube tem algumas restrições, né? Tem alguns detalhes lá que a gente não consegue fazer a live no momento, na hora que a gente quer, se não tiver 1000 inscritos. Por isso a gente está configurando melhor o nosso canal no YouTube e vamos pedir que vocês se inscrevam nesse canal, nós vamos compartilhar nos grupos, para a gente atingir os 1000 inscritos no canal da Escola de Conselhos do Piauí, para a gente poder essas lives transmitidas pelo YouTube também, tá certo? Então, eu gostaria de abrir a palavra aqui para os nossos convidados, o professor Fernando e o professor Antônio José, para, né, encaminharmos as nossas considerações finais, né, deixando aí um gostinho de quero mais para a nossa próxima atividade online, que a gente vai, certo? Não muito tarde, vamos também já estar divulgando aqui para os demais. Pessoal, a gente já estamos aqui quase há 1h30, né, discutindo. Parece que a gente está aqui há poucos minutos, mas o tempo voa, né? Eu queria também mandar um abraço. Eu vi que entrou o Valdinei Único, nosso amigo lá que trabalha com a gente, trabalha com orçamento, profissional, conselheiro estadual, fundamental, conselheiro estadual, um cara atuante, está aqui também na live também, apesar de ele ter todo um conhecimento, ele está aqui também para também ter essa conversa com a gente, né? E assim, para a gente já dando os encaminhamentos para as perguntas, eu queria ter o feedback também de vocês do conteúdo que a gente começou a falar aqui, do que a gente começou a tratar. A gente sabe que além do orçamento, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem um mundo que a gente está abordando aqui na Escola de Conselhos. E eu quero que vocês pensem em temas futuros, quem sabe uma live, um ambiente fora, inclusive até da nossa grade curricular, quem sabe a gente pode ter uma conversa como essa. Então, um ambiente como esse fortalece muito mais o nosso vínculo, certo? E aí a gente vai conseguindo realmente transformar as nossas realidades. Então pensem, surgiram temas para a gente poder também discutir, conversar em outros momentos, e aí a gente no futuro vai passar um relatório para vocês, um formulário, e aí vocês, quem sabe, podem voltar e a gente faz uma disputa de quem é o assunto mais fácil, ou o assunto mais rápido, ou o assunto mais tranquilo, ou o assunto mais complexo, ou o assunto que precisa de mais discussão. E aí a gente consegue fazer essa interpretação. E aí a gente fica aberto às perguntas, não fique com receio, né? Eu acredito que aqui a gente está só entre amigos, e aí a gente está aberto à pergunta de vocês. Talvez não seja nem as perguntas, mas já é um momento já quase finalizando, e aí eu vi que nós temos algumas assistentes sociais participando, e isso para mim é muito interessante. Muito interessante por quê? Porque vira e mexe, eu me pego com questões do judiciário, questões de conselheiro tutelar, onde as demandas do judiciário geralmente são elevadas, Fernando, para os CRAS, para os CRES. E aí os conselheiros tutelares, quando a demanda dos conselheiros do judiciário encaminha a demanda para os conselheiros tutelares, eles ficam irritados. E aí eu costumo dizer,
se ficam inchados igual aquele peixe baiacu. Incha todo. E aí eu me pergunto às vezes, e os assistentes sociais dos CRAS e dos CREAS, que recebem demandas que não são de sua responsabilidade, também não fica inchado igual aquele peixe baiacu, com certeza. E os conselheiros tutelares muitas vezes ainda dizem, ou acham, que é a responsabilidade. E aí, com gostinho de quer mais, professor Júnior, deixar como leitura obrigatória os assistentes sociais que estiveram participando, aos conselheiros tutelares, aos conselheiros de direito, a leitura dos artigos 151, 151 e o 152 do Estatuto da Criança e Adolescente. Leiam esses três artigos, mais em especial o 150 e o 151, que certamente vocês vão mudar a concepção, porque isso está definido no Estatuto da Criança e Adolescente. Não é obrigação nem de um e nem de outro. E a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possa ter poder de argumentação com as nossas autoridades, porque na maioria das vezes nem elas mesmas sabem. Então a gente precisa mostrar. E por isso que nós precisamos ter esse conhecimento. Eu vi aqui uma pessoa no grupo dizer que a gente precisa ter muito conhecimento. É verdade, mas eu conheço um outro ditado, que diz que inteligente não é aquele que sabe muito, mas aquele que usa muito o que sabe. E eu acho que está faltando para nós, conselheiros tutelares, conselheiros de direito, usar muito o que nós sabemos. Dito isso, eu digo que para mim é um momento ímpar, de felicidade de poder estar, mesmo à distância, perto de cada um, e dizer que me sinto cada vez mais renovado para continuar essa luta. Temos muito para fazer e acredito que nós mudaremos essa realidade. Basta que nós acreditemos. E a escola de conselho será um sucesso se nós fizermos ela um sucesso. Então, aqueles que estão na organização, a responsabilidade é grande para organizar, mas aqueles que estão participando da condição de aluno, a responsabilidade é também grande para poder participar. E aí deixo o meu apelo. Nos diga o que nós podemos fazer para melhorar. A Escola de Conselho é um projeto em construção. Nós planejamos para fazer a melhor forma, mas pode ser que não seja. Então deixo esse apelo a cada um e a cada uma. Nos ajudem a melhorar a nossa Escola de Conselho. Boa noite a todos e até a nossa próxima. Muito bem. Professor Clécio, suas considerações finais. Só agradecer a presença de todos, né? Nos surpreendeu, né, a quantidade. Chegamos a mais de 70 participantes, né, 75 participantes nessa live, na primeira, né? Então, acho que foi bastante exitosa, tá? Você, como mediador, foi nota 10, e os debatedores aí, professor Fernando, professor Antônio José, tá? Agradecer a presença de todos, tá? Os comentários, as participações, eu acho que os alunos também gostaram da live, né? E ficou assim com um gostinho de quero mais. Então, a escola vai programar, né, para termos outros encontros também nesse novo formato, né? Então, uma boa noite a todos. E vamos lutar, né? Lutar para que as políticas públicas na área da criança e adolescente possam efetivamente ser inseridas nesses instrumentos de planejamento da administração pública, tá? Esse é o compromisso da Escola de Conselho, né? Um dos compromissos, né? E vocês, conselheiros tutelares, conselheiros de direito, também os assistentes sociais que estão participando, são fundamentais nesse processo de construção das políticas públicas na área da criança e adolescente, tá? Uma boa noite a todos e todas que estão nessa live e até o nosso próximo encontro. Obrigado, boa noite. Muito bem. Professor Fernando, suas considerações finais. Fica difícil dar tchau, né? Eu tava com tanta saudade de vocês também, de realmente conversar com vocês. Eu que moro aqui. E disse, rapaz, tô só aqui. É diferente do que ele que já tem os familiares, né? Mas mesmo distante, assim, de vocês, fisicamente, hoje eu me senti um pouco mais abraçado
por vocês da Escola de Conselho, vocês que tomaram esse tempo de vocês, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra atividade, que não seria melhor nem pior, só escolhas. E isso que nem o orçamento são escolhas. Então, eu fico muito feliz de ter proporcionado minimamente um pouco de discussão, de reflexão, de tempo, de um momento para a gente poder tratar de um assunto que a gente já vinha tratando desde o início da Escola de Conselhos, e que o sentimento é fazer com que vocês não deixem esse sentimento morrer. Não deixem de ler as apostilas, a apostila está lá, dá uma lidinha, não vai diminuir não vai tomar tanto seu tempo. Tome ali 10, 15 minutos, vou dar uma olhada no que tinha na apostila do professor Antônio José, na apostila do professor Júnior. Então, não deixem esse sentimento morrer. O objetivo aqui é fazer com que vocês se sintam também abraçados pela Escola de Conselhos. Vocês são o elo mais importante para a gente. Se a gente não chegar até vocês, isso não tem sentido. E hoje, pela quantidade de pessoas que estão aqui, e eu acredito que essa quantidade vai aumentar, essa primeira experiência vai gerar novas e novas experiências. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, tirando esse breve tempo que a gente pôde conversar sobre esses temas. E eu espero que vocês cobrem mais a gente também, não só pelas aulas, mas por uma live, uma conversa mais leve, como a gente teve hoje, certo? Então, eu fico muito feliz, quero dizer que vocês estão de parabéns, e que nós da Escola de Conselho estamos aqui esperando muito mais as demandas de vocês, e a gente vai se virar totalmente para tentar cobri-las, mesmo nesse novo normal, que a gente precisa se comunicar à distância, gente. Pois, muito obrigado, gente. Boa noite, saudades. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer muito os nossos professores convidados, professor Clécio, professor Fernando, professor Antônio José, que estão conosco aqui nesse debate diretamente, mas também quero fazer um agradecimento aos demais professores, né, que estão participando, né, da nossa live, acompanhando o nosso debate, insistindo, convidando, incentivando. Os conselheiros estão todos trabalhando lá nos grupos, convidando os demais conselheiros a participarem da nossa live. E, de fato, realmente foi muito boa, né? Uma participação realmente. O tema que a gente trouxe para fazer essa discussão realmente muito instigador. A gente não fez outras provocações, porque isso nos levaria a uma discussão que culminaria com o passar da noite. A gente talvez amanheceria debatendo, discutindo sobre os 30 anos do ECA e não esgotaria o tempo. Mas a ideia realmente era trazer essa discussão apenas como um mecanismo de provocação, de motivação, de dizer que nós, da Escola de Conselho, queremos dar continuidade ao nosso trabalho, agora, nesse novo formato, nesse que a gente chama de novo normal, né, de maneira que a gente possa continuar interagindo, continuar debatendo, trazendo essas informações que são pertinentes ao dia a dia do conselheiro tutelar e do conselheiro de direito. Nosso trabalho vai continuar, porque é importante também destacar que a Escola de Conselho é um projeto do SEDCA, né, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também agradeço a presença de alguns conselheiros do SEDCA que estão presentes também aqui conosco. Também faço agradecimento ao Mário Júnior, né, que é o gestor da Execute, né, que é a empresa que faz a execução do projeto, né, também está participando conosco, e também agradecer ao Antônio José e o Fernando, que também fazem parte do FECOP, né, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é o fundo que financia esse projeto. É importante a gente fazer esse destaque. Então, chegamos ao nosso finalmente, né, já mais uma hora e meia de live, né, vamos nos despedindo agora, e torcendo para que a gente consiga fazer outros encontros como esse, muito mais proveitoso, e certamente com a participação dos outros professores nessa discussão. Então, a gente convida vocês a irem nos nossos grupos, todos que estão nos grupos. Quem não está participando de nenhum grupo,
que tomou conhecimento da existência da escola, que não está inscrito, né, que não participou de nenhum módulo, entre em contato com a gente, né? Pode ir lá no PV da página do SEDICA, pode ir lá no Instagram da Escola de Conselho, pode entrar em contato comigo, com o Antônio José, com o Clécio, com o Fernando, com a Orlene, para você também estar interagindo conosco nos grupos de WhatsApp, e certamente lá nos grupos de WhatsApp a gente vai estar combinando outras como essa, né? Então, já apareceram algumas sugestões de tema, como CIPIA, como a questão do trabalho infantil, questão e outros temas que a gente também vai casar nessa discussão que a gente está aí na Escola de Conselho. Então, nosso muito obrigado, agradeço também a Orlene, né, nossa coordenadora da Escola de Conselho, a gente não pode deixar de fazer essa menção a ela, que é a nossa mãezona, né, quem se preocupa, é quem organiza, é quem se coloca à disposição sempre na organização de todos os trabalhos da Escola de Conselho. A todos, nosso muito obrigado, nosso boa noite, Jônio, e até a próxima. Jônio, Vou lhe ouvindo. É porque eu ouvi aqui alguém perguntando a questão do certificado, né, do segundo módulo. Lembrar que é só solicitar pelos grupos que eles estão sendo enviados. Então, qualquer pessoa que ainda não recebeu o seu certificado pode requerer lá no grupo, né, que a Orlene está atenta a essa questão e está imprimindo. É preciso que solicite pelo grupo, pelo WhatsApp, né, de acordo com o grupo que faz parte, ou diretamente para a Orlene, que ela providencia o certificado. Era só essa informação. Ótimo. Muito bem. Reforçando, né? Tanto o conselheiro pode solicitar o certificado primeiro, quanto o segundo pode. Mas o registro aí da Dama Souza, conselheira de região meio Pará, não é? Seja bem-vindo à nossa Escola de Conselhos. Certo? Então, algo mais para a gente conversar, não? Não, Júnior. Só isso. Boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais.